De uma coisa, todos nós temos certeza, de que em algum momento na vida nós vamos morrer. Quando, às que hora, não sabemos, mas que vamos morrer. E enquanto esse momento não chega, nos resta várias perguntas como: o que é a morte? O que acontece depois que nós morremos? O que é que a teologia tem a falar sobre a morte? E o que a Bíblia tem a dizer também? Será que Jesus falou alguma coisa sobre vida após a morte? Ressurreição, como por exemplo, com a sensação de perder um ente querido. Qual é? Será que você já perdeu um ente querido? Então vamos falar tudo isso hoje, aqui no canal Lorde de Causa e Efeito. Eu sou o Carlos de Oliveira, o terceiro filho. Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu estou bem e espero que vocês também estejam a mil maravilha. Desde já gostaria de agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal. E se você está conhecendo o canal pela primeira vez, desde já seja bem-vindo e te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para que tu seja notificado sempre que tiver que sair um conteúdo novo aqui no canal. E também te convido a assistir esse vídeo que fala sobre sonhos destruídos. Certeza que você vai amar muito e vai querer compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Sem mais nada a dizer, vamos ao que interessa. A morte é sempre e em toda circunstância uma tragédia, tanto para aquela pessoa que se partiu ou que partiu deste mundo, como os seus familiares, já que é o momento em que o nosso ente querido parte do mundo dos vivos. Para os espíritas, a morte nada mais do que a separação entre o corpo físico do corpo espiritual, já que quando estamos vivos, o nosso corpo físico é unido ao nosso corpo espiritual. Para a teologia, a morte trata-se como um evento irrepetível que o ser humano simultaneamente padece e assume. É o último ato da história da liberdade humana e que pode ser vista como um evento de consagração da existência ou da nossa existência. Será que a Bíblia fala sobre a vida após a morte? Claro que sim. Vale ressaltar que a salvação é possível por causa de Jesus Cristo, já que ele morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Todos ressuscitarão por causa do poder que Jesus Cristo tem sobre a morte, mesmo aqueles que não acreditam nele. Graças a ele, a morte não é o fim. E quem morre viverá. Segundo o livro de Jó, capítulo 11, versículo 25, Jesus Cristo diz que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todos aqueles que vivem e creem em mim nunca morrerão. Então, com isso, Jesus está afirmando que existe sim a vida após a morte. Ou melhor dizer, aquelas pessoas que morreram terão a chance de ressuscitar. E aquelas pessoas que não estão mortas, com a chegada deles, nunca morrerão. Mas qual é a sensação de perder um ente querido? A pessoa que perde um ente querido pode passar a sentir dor no peito, palpitações, também conhecida como síndrome do coração partido. Essa patologia deixa o coração mais fraco e é muito observada em quem passa por uma fase de luto. Perder um ente querido traz uma enorme sensação de impotência, porque vemos que não conseguimos ter o controle da vida. Entramos em um momento de negação, isolamento, quando temos a sensação de que aquela pessoa que perdemos pode entrar em qualquer momento pela porta. É um mecanismo de defesa, um momento em que temos dificuldade de aceitar
acreditar que realmente aquilo está acontecendo. Nessa fase, são comuns frases comuns. Isso não pode estar a acontecer. Perder um ente querido é sempre um processo muito doloroso e que requer que seja feito esse desligamento emocional entre quem foi e quem fica. Dura muito tempo, mas é importante que isso tenha que acontecer. Você ainda vai se lembrar muito delas, das coisas boas e coisas ruins. Vai chorar e se lembrar com carinho também. Isso faz parte do processo de luto. E você deve estar se perguntando, mas será que você tem como comprovar esse sentimento de perda? A minha resposta é sim, porque há menos de 4 meses eu perdi o meu pai. E eu entrei em um momento de luto, isolamento. Não queria falar com quase ninguém, porque sempre que eu sentava em um canto sozinho, automaticamente me dava um estalo e eu lembrava de todos os momentos que eu tinha com meu pai. E eu estava naquele momento em que, a qualquer momento, o meu pai podia ligar para mim. Fiquei com raiva, angústia, aquele sentimento assim de tanto impotência como um momento de culpa. E várias vezes eu me perguntava, e ainda me pergunto, se eu poderia fazer alguma coisa para reverter tudo isso que aconteceu com meu pai. Eu me perguntava que, será que se eu levasse ele no hospital com mais antecedência, ele estaria vivo? Será que no momento em que o médico passou a notícia para ele, se eu estivesse lá, ele não teria aquele choque que causou o seu infarto? Então, são perguntas como essa que vêm na cabeça, no coração de quem perdeu um ente querido. Então, mais do que ninguém, eu tenho como provar que não é fácil perder um ente querido, perder aquela pessoa que nós tanto amamos, principalmente quando se trata de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa. Não é fácil mesmo, mas é um momento em que infelizmente, nós temos que viver, faz parte da regra do jogo. Pessoal, me diz nos comentários o que é que você achou deste vídeo. Se você já perdeu um ente querido, me diz nos comentários qual foi a sensação, o sentimento que você teve ou ainda tem neste momento. Se você conhece alguém que perdeu um ente querido, que não conseguiu superar essa perda até esse exato momento, me diz. Compartilhe esse vídeo se caso você gostou, deixa seu like. E pessoal, sem mais nada a dizer, tchau e até a próxima.